Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Ezaguí e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. E nós vamos falar um pouquinho sobre algumas experiências espirituais, que eu acho que isso é uma coisa bacana de a gente vivenciar, né? De a gente ouvir. Essas coisas sempre trazem um aprendizado, né? Eu até lembro uma situação bem engraçada que aconteceu. Eu fazia um programa de TV, né, fazia lá em Minas esse programa. E aí eu estava falando sobre ver espíritos, né, essa coisa assim de você de repente ver um vulto, ou ver uma pessoa mesmo na tua frente, que parece uma pessoa, mas é um espírito ali muito materializado. E eu estava fazendo o programa e foi engraçado, porque aí tocou o telefone, né? O programa é aberto, né? E aí a pessoa pegou e falou: eu quero relatar uma situação que aconteceu comigo aqui na minha fazenda, porque você está falando de um assunto. E aí ele começou a contar, mas a coisa foi muito engraçada, porque eu penso que a maioria das pessoas, as pessoas pelo menos falam isso para mim: não, eu quero ver o espírito, eu quero confirmar. Mas uma coisa é você falar, a outra é você ver mesmo ele na sua frente, né, que é uma coisa que não é comum. E de repente, como é que você fica, né? A pessoa se assusta, né, ou sai correndo, ou para ali mesmo, trava tudo, né? E ele contando, ele disse que ele estava dentro da casa e de repente ele viu um parente lá, e ele ficou irado com o parente, porque o que o parente estava fazendo ali, né? Que ele não podia ficar ali, e ele expulsou o espírito com a maior tranquilidade, é como se ele estivesse falando com um ser humano. Só que quando ele contou isso, eu achei muito engraçado. Eu falei: nossa, como é que pode, né? Porque a maioria das pessoas, isso eu vivo isso, né? É muito tranquilo a gente falar: não, mas você está falando de ver espírito? Eu gostaria de ver um espírito, né? E de repente, tudo bem, se houver muitas pessoas no local e aparecer um espírito, é diferente de você estar sozinho no teu quarto, com a luz apagada e o espírito aparecer. É outra situação, uma situação que você não tem para quem recorrer, né? Aliás, você tem como correr, mas não para quem recorrer. E essas experiências, elas são experiências que eu considero reais, mas que não dá muito para a gente comprovar, porque, de verdade, a metodologia científica, numa situação dessas, ela está dentro de uma individualidade, de uma percepção individual, que tem inúmeras variáveis, né? E pelo que eu acredito, é uma sequência de reencarnações em que cada vez você acrescenta um pouquinho, aprende mais, e esse percurso todo é um percurso rico, né? Um percurso maravilhoso, mas você tem que querer fazê-lo, né? E eu lembro que quando eu estava em Manaus, eu tinha um grupo de teatro, né? E eu estou contando isso para que, como hoje é experiências espirituais, e eu dirigi esse grupo de teatro. Eu gosto muito de arte, né? De arte, de escrever, de coisas que têm a ver com a relação do mundo, né, com as pessoas. Isso é muito bom. E aí nós estávamos fazendo o ensaio no palco do Teatro Amazonas, né? Então o grupo de teatro estava lá, estávamos ensaiando, né? E eu estava também no palco, só que eu estava ao lado do pessoal, estava observando, porque eu estava ajustando algumas coisas. E quando o pessoal finalizou a cena, aí nós ouvimos bater palma, e quando a gente olhou no auditório, né, tinha uma figura batendo palma e ela foi sumindo, e sumiram as palmas. Ninguém mais quis ficar lá, obviamente, né? Eu comecei a rir, porque eu falei: nossa, isso é impressionante, porque as pessoas não acreditam se você conta de um espírito, mas quando tem tanta gente assim, né, não tem como negar, né? Não há como você falar: não vi. Ninguém mais quis ficar. A coisa foi as palmas batidas. Eu estou aqui, sim, estou vendo vocês, gostei, né? E aí a turma, olha, todo mundo nervoso, tremendo, ninguém mais queria ficar. Mas isso foi um fato. O teatro, normalmente, ele tem muitas cargas emocionais, porque ali se trabalha com emoção mesmo, né? O teatro não trabalha com outra coisa. É em mexer com as emoções humanas, né?
dificilmente você vai mexer com outra coisa. Senão ele não tem potência, ele não tem força, ele não movimenta, né, a plateia. E tinha um iluminador no Teatro Amazonas, né, que ele sempre contava que algumas vezes ele entrou em pânico porque ele viu figuras dentro do teatro andando, né? Só que eu gostava de fazer a iluminação das peças que eu montava, porque ali no Teatro Amazonas você tinha assim, sei lá, 200 canhões de luz para você mexer, para você brincar sabe, com os focos, fazer uma arte mesmo em termos de iluminação e de imagem. Eu sempre gostei disso, né? Daí eu pedia para ele me ajudar porque você tem que programar aquela mesa do Teatro Amazonas, era assim, agora eu não sei como é que é, mas ela tinha muitos botões, né? Então você tinha uma programação para te facilitar a sequência, né, das luzes e para você conseguir os melhores resultados. Só que era um camarim no 3º andar, frontal ao palco que ficava lá embaixo, né? E do lado, obviamente, tinham outros camarins que aí já eram para as pessoas que estavam ali para assistir o espetáculo. E nós estávamos lá em cima. Eu, na frente da mesa, parecia que eu estava pilotando um Porsche, né? Eu estava feliz. Você vê tudo lá de cima. E então lá, o Caldas estava do lado, assistindo junto, porque se acontecesse qualquer coisa, ele podia assumir a mesa, né? Porque era muito complicado de mexer. Então eu sabia a sequência, ficava tudo anotadinha, né? Eu que dava a ideia de como eu queria a iluminação, mas a mesa não era tão simples assim. Então ele ficava lá, né? E a gente fazia o trabalho de iluminação durante a peça. Só que um dia nós estamos fazendo uma peça, as peças que eu fazia eram comédias, sempre para o pessoal rir muito, né? Que eu acho que isso aí desopila o fígado, né? E a pessoa se liberta das rotinas do dia e tudo mais. E o que aconteceu? Nós estamos ali, né? De repente, do lado direito, no camarim do lado, começou a se materializar uma pessoa, e só que ela olhava lá para baixo, ela ficou olhando lá para baixo. E o Caldas, ele olhou e viu aquilo, e ele ficou do meu lado. Eu fiquei olhando aquela consciência espiritual se materializando, e ela estava olhando lá para baixo, né, onde estava acontecendo a peça. E de repente ela virou lentamente e olhou para nós. Quando ela fez isso, né, o Caldas caiu no chão, né, e aí já não tinha mais condições. Ele entrou em pânico, né? Qualquer um entraria em pânico. Eu fiquei olhando aquilo, aí tentei acalmá-lo, conversar com ele, mas o susto foi muito grande. Porque você vê o mundo espiritual tendo conhecimento, já não é muito fácil, né? A maioria de nós que conhece da espiritualidade fala, não, está tudo bem. Não, não está tudo bem, não. O contato com o mundo espiritual não é uma coisa comum, né? Não é uma coisa comum. Você vive o teu dia a dia negando realidades que estão muito fáceis, e de repente você vai para uma situação que tem uma consciência espiritual na tua frente e fala com você, como é que você faz, né? Você vai entrar em pânico, você não vai entender, você não tem preparo para entrar em contato e se relacionar com ela. Nós mal conseguimos nos relacionar com as pessoas que são, por exemplo, figuras de autoridade para nós. Nós temos dificuldade. Se a pessoa representa para nós uma figura de autoridade e você já fica trêmulo, imagina um espírito que você nem sabe como é que ele... Sabe, o poder dele deve ser imenso, né? Você não pode tocá-lo, você não pode fazer nada. Ele está te vendo e ele sabe muito mais de você do que você sabe dele. Então eu penso que essa coisa das experiências espirituais, elas são bem... são para ser tratadas com um pouco mais de bom senso, para que a gente possa entender, né? Aí, essa foi uma experiência que foi engraçada, depois a gente ficou rindo, né? Rimos muito, porque eu falei, puxa vida, se essa coisa continua acontecendo... E aí ele fez vários relatos, que ele estava indo nos corredores do Teatro Amazonas e de repente passava uma consciência andando e ele ficava desesperado, porque ele não sabia o que fazer, né? Então, a gente conversava sobre isso, mas aí eu levava na brincadeira e tal, e as coisas ficavam melhores, né? Mas não é muito fácil, não é simples, né? Eu tive muitas experiências espirituais na minha vida, eu agradeço por essas experiências,
eu também acho que quando você tem muitas experiências, você acaba entendendo o teu tamanho, mais ou menos você entende a tua dimensão, né? E eu acredito que você começa a se ver de uma forma mais simples. Você vê que você não é tudo aquilo não, você vai pegar o teu ego e jogar no lixo, né? E isso é uma coisa que eu fui aprendendo, inclusive, com a minha mãe. Minha mãe enxergava muita coisa. E as experiências espirituais que eu tive com ela foram experiências impressionantes, né? De ela estar aqui em São Paulo e eu estar em Manaus e ela descrever todo o ambiente onde eu estava, sem saber, sem conhecer e sem eu ter falado nada para ela. Agora, o pior de tudo é ela ligar para o telefone onde eu estava, se ninguém tinha o telefone, nem eu sabia o telefone. Então, e depois ela me falar, você precisa saber muitas coisas, meu filho, né? Isso é o espaço que nós temos como experiência que nós precisamos trabalhar, né? Eu gostaria muito que a nossa espiritualidade não ficasse de lado da experiência física, mas ela é um componente da experiência física. Nós somos a espiritualidade. Nós dividimos isso porque nós não conseguimos nem lidar com a parte que a gente vê. Como é que você vai lidar com a parte que você não vê? Então, coloca, né, a espiritualidade de um lado e o corpo físico do outro. Vamos tentar lidar com o corpo físico e criar algumas histórias para explicar a espiritualidade. Eu vejo que é assim que nós fazemos, né? Daí, eu acho que é importante a nossa visão com relação à espiritualidade ser alterada, né, pelo questionamento. Isso eu acho que é bom. Então, quando alguém questiona o que eu falo, tá ótimo, você tem que questionar mesmo, né? E eu vejo isso, nós temos o blog Fora do Corpo, né? No blog Fora do Corpo você pode colocar suas questões com relação à espiritualidade, que eu vou responder. Aí você vai ver que sou eu que estou respondendo mesmo, né? Porque senão você fala, quem é que está respondendo isso aqui? Não, eu vou lá e falo, né? Então entra no foradocorpo.com para você ver a quantidade de perguntas que tem, porque a espiritualidade, como a nossa vida física, é bilhões de variáveis, né? A gente não usa quase nenhuma no dia a dia, né? É que nem as palavras do nosso dicionário, né? Quantas palavras tem o nosso dicionário? A gente nem tem noção, né? Então, isso é uma coisa, você vai se referir a um objeto, você tem que descrever o objeto para se referir a ele, ao invés de falar o nome dele, né? Por quê? Porque nós não temos recurso. Então, eu vejo que a nossa espiritualidade, ela é a mesma coisa, nós precisamos aprendê-la, mas sem ficar inventando história, né? Porque nós inventamos história da nossa vida e história da espiritualidade. O resultado disso é que, no final das contas, nós somos uma história mal contada. É isso que eu vejo. Vamos entrar em contato com isso, vamos aproveitar essa reencarnação para fazer esse mundo ser melhor. Se não em detrimento dessas coisas todas que são criadas, das nossas conveniências, das nossas mentiras, o nosso mundo, ele fica esse mundo que você não sabe direito para onde ele está indo. Cada um vai para um lado, né? Eu penso que é muito mais fácil destruir do que construir. Construir é complicado, é esforço, é trabalho. Você tem que manter a tua força emocional para fazer a coisa andar. Não é simples assim, né? Vamos destruir, você acaba com tudo e aí depois, na euforia, comemora, se acha muito bom e está ótimo, e parou por ali. Agora tenta construir com continuidade. Vamos fazer esse mundo melhor, né? Porque espiritualidade, eu vejo que se nós somos uma coisa só, tanto física como energeticamente, né, na dimensão mais sutil, nós temos que fazer isso aqui ficar melhor para tudo ficar bom, né? Não podemos ficar dividindo o planeta, não podemos ficar destruindo as árvores, não podemos acabar com a nossa água, não podemos acabar com as pessoas. Nós fazemos isso, né? Por que a gente não pensa em mudar tudo isso, sabe, de uma forma coerente, de uma forma decente, né, humana? A gente sempre se orgulha de ter feito mal para o outro. É assim que a gente faz. Você vai lá, submete o outro e depois, né, coloca a sua bandeira e diz, ó, destruímos, né? Ou então fica brigando com o outro porque, e isso para mim é um estado bem, vou dizer para você com sinceridade, bastante desequilibrado do ser humano, né? A gente ficar brigando com o outro, ou sendo arrogante, ou sendo agressivo, né? Não é assim que funciona. Esse não é o caminho do crescimento e da evolução. E se espiritualidade é para fazer isso,
com certeza não é o que eu acredito. Não acredito nisso. Mas olha só, nós temos o curso de projeção astral, dia 14/4. O curso de projeção astral, eu vou falar sobre... imagina o seguinte, você tem um parente que faleceu e que você quer conversar com ele. Aí como é que você faz? Você vai terceirizar ou você vai sair do teu corpo e vai lá e conversa com ele? Então, gente, a projeção astral eu considero uma ferramenta muito sofisticada. Eu considero que nós somos uma experiência, mas você poder sair do teu corpo físico, utilizar um veículo muito mais sutil, muito mais veloz e que pode ser controlado pela sua vontade e você pode ir a qualquer lugar que você quiser. Não existe nenhum veículo humano que faça isso. Não existe nenhum veículo humano que vá instantaneamente até a Lua ou fique flutuando sobre o planeta. Nenhuma tecnologia que a gente tem atualmente, e talvez nós vamos levar algum tempo. Como é que você faria para entrar embaixo da água? Como é que você faria para entrar dentro de um vulcão? Você vai ter muito mais conhecimento se você dominar essa tecnologia maravilhosa que é a projeção astral. Então, o nosso curso de projeção astral, e você vai ver que eu falo sobre todos os assuntos, falo sobre reencarnação, sobre chakras, sobre os veículos de manifestação da consciência, sobre amparadores espirituais, assediadores espirituais, o contexto familiar, o contexto sexual, os relacionamentos. Você vai aprender bastante coisa e eu penso que esse curso vale a pena. Então, curso de projeção astral, presencialmente você pode fazer ou pela internet. Olha só, você está na sua casa e você vai poder interagir comigo da sua casa. Então, vamos lá, vamos aprender um pouco mais sobre espiritualidade, né, que eu acho que vale a pena. Nosso telefone é o 5904-2116 e o nosso site é o www.centrodeestudos.org. Ok? Quer fazer terapia com a gente? 5904-2116. Programas de TV em Santos, na NET Canal 11, todo sábado às 10h30. E se você quiser me ajudar adquirindo os nossos materiais de estudos, nossos CDs e livros, vai ser muito bom. É só ligar no 5904-2116 ou entrar no nosso site www.centrodeestudos.org. E eu estou falando exatamente sobre experiências espirituais, que eu acho que a gente acaba vivenciando muita coisa que nós nem enxergamos, ou porque não queremos, temos medo. Né? Aliás, eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem, não, eu não quero fazer projeção astral, não tenho coragem para fazer isso. Olha, você não ter coragem para vivenciar tudo que você precisa trabalhar para conseguir. É a mesma coisa que uma pessoa que fala, não quero ver espírito de jeito nenhum. Ela está tirando da vida dela uma parte muito importante que ela mesmo é. Ela é um espírito. Então, como é que você vai viver assim, negando você, negando essa imensidão que é o universo, contando sempre histórias? A gente conta muita história para nós mesmos, né? O tempo todo é um conjunto de histórias que, se você começar a verificar todo o percurso humano, você vai falar, nossa, nós já contamos muitas histórias. E a maioria delas não tem nada a ver com a realidade, porque nós precisamos dela para poder descrever tudo aquilo que está à nossa volta e que muitas vezes a gente nem sabe direito, né, não sabe explicar. Né? Eu só penso o seguinte, há muito tempo atrás, parecia que o céu era fixo, o planeta era reto, né? Ele não era circular, não era uma bola. Né? Então a gente ia inventando, ia criando coisas para explicar toda essa realidade que estava à nossa volta. Nós fazemos isso até hoje, né? E eu penso que é um bom momento a gente aproveitar tudo aquilo que nós somos, aproveitar esta vida e sair dessas repetições que só atrasam cada um de nós como consciência e atrasam todos que estão à nossa volta também. Nós temos que ter coragem de falar, puxa vida, eu quero saber sim, eu quero sair dos meus processos de dificuldade interna, eu quero ver o mundo de uma forma muito mais aberta. Não é muito fácil, porque nós fomos o tempo todo condicionados a ser de um jeito. Um belo dia você resolve mudar, fica bem difícil, né? É melhor acreditar em coisas que não nos afetam, que não nos solicitam mudanças. Isso é verdade, né? Então, vamos acreditar naquelas coisas que todo mundo acredita, né? Vamos ficar pedindo, né?
Ao invés de a gente querer a libertação e falar assim, olha, daqui para frente eu vou me libertar totalmente, porque tudo que eu tenho de referenciais está fora. E de verdade, para você chegar a ser uma consciência absolutamente livre, o único referencial que você tem que ter é você, é ser. É esse o referencial. Se você precisa de referenciais externos, você vai ter que fazer o trabalho para chegar em você. Isso eu vejo como um crescimento e um percurso que não depende do outro. Nós ficamos pedindo para os outros fazerem para a gente, mas nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós chegamos aonde a gente se esforça para chegar, né? É uma coisa que é muito mais lógica, né? Você acha que o outro pode te tirar das suas dúvidas, das suas dificuldades? Ele pode te ajudar, mas o caminho a gente faz e aprende, cada um de nós caminhando, né? Não tem menor dúvida do meu ponto de vista. Daí, deixa eu falar uma coisa para você. Você entra no Amigos do SEC no Facebook e faz parte daquele grupo maravilhoso que está conversando muito, aprendendo muito, trazendo informação, que é muito bacana isso. Tá ok? Deixa eu só falar para você. O nosso site é o www.centrodeestudos.org. O nosso blog é o foradocorpo.com. O Amigos do SEC aguarda você. Eu gostaria muito, muito que você participasse do blog Fora do Corpo, para a gente conversar mais. Então, o programa está terminando, a gente se encontra na próxima semana e nós continuamos a falar sobre comportamento e espiritualidade. Até lá!